past made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios 4:4. Estamos falando sobre um tema chamado contemporaneidade, guerras contemporâneas, Black Mirror. E o tema dessa semana aí, para quem andou frequentando o GP, para quem não frequenta ainda, sugiro que frequente. Nós estamos falando essa semana sobre uma pergunta: ser cristão ou ser contemporâneo? Como resolver essa incógnita? Como resolver esse questionamento? Essa é uma boa pergunta. 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus deste mundo, um Deus com letra minúscula, estou lendo a nova versão transformadora, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Obrigado, Alex. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Satanás, ao passar dos anos, ele tem atraído cada vez mais os homens para um egoísmo, como a gente falou na semana passada, para uma vida egocêntrica, prepotente. E é assim que 2 Timóteo 3 fala que nós, os últimos seres humanos, seríamos nos fins dos tempos. Se você não viu ainda o nosso podcast, vai lá no Spotify, acesse lá Escondecast, dá uma olhada nos 3 que nós fizemos. E os próximos ali a gente está falando sobre assuntos contemporâneos. A gente falou um pouco sobre cancelamento, a gente falou um pouco sobre a influência das redes, sobre influência tecnológica. E tudo isso, o Deus desse século tem utilizado dessas tecnologias, tem se utilizado desse momento contemporâneo para cada vez mais nos cegar, para cada vez mais nos roubar. O Deus desse século, ele tem feito e construído um mecanismo de escravidão do ser humano muito mais profundo do que nós possamos imaginar. O mundo hoje é globalizado. Fui num congresso em São Paulo, aonde a gente tem nesse seminário, que acontece uma semana inteira, uma perspectiva do que está acontecendo no Evangelho em todo o globo terrestre. Então vem gente da Oceania, vem gente da África, vem gente da Europa, vem gente da Ásia, vem gente da América do Norte. Ali a gente acompanha o cenário do Evangelho mundial. E ali a gente cria uma discussão durante aquela semana sobre como têm sido as ferramentas utilizadas pela igreja em todo o mundo. E é interessante como a gente vê uma neutralização da igreja em relação a algumas esferas. O mundo muçulmano tem crescido,
tem adentrado. O Evangelho, sim, tem usado a tecnologia para ministrar e acessar alguns países que antes eram inacessados. Mas a construção da influência sobre todo o mundo, trazendo pensamentos malignos, tem cada vez sido mais intensa. Existe uma guerra aonde nós cristãos temos sido induzidos a ela, achando que estamos lutando por Deus, mas temos sido enganados por Satanás. Quem já viu daqui aquele filme Dilema das Redes? Levanta a mão aí. Levanta sem vergonha, assim, vai, ó. Para mostrar que é pouco. Pouquíssimo. E nesse documentário, nesse filme documentário, alguns executivos da Amazon, executivos da Facebook, executivos da Instagram, executivos do YouTube, do Google, não lembro mais, tinha Pinterest. Eles falam sobre os mecanismos de escravização que tem no mundo tecnológico. E é muito interessante ouvir eles falando uma frase assim: nós criamos mecanismos para escravizar pessoas e nós somos aqueles que são também escravizados. Nós desenvolvemos e nós caímos na nossa própria armadilha. Nós os criamos e a gente caiu também naquela armadilha que nós criamos. O Deus desse século, Ele criou um mecanismo de distração. Peço que só levante um pouquinho do meu retorno aqui, que está bem baixo. O Deus desse mundo criou um mecanismo de distração. Que mecanismo de distração é esse? É o mecanismo das redes. O mecanismo das redes. Hoje você é atraído ao mundo, uma esfera tecnológica, muito mais do que o mundo real. Você é levado ao mundo virtual muito mais, com muito mais empreendimento do que ao mundo real. Os relacionamentos hoje são virtuais. Hoje os seus principais contatos, suas principais interatividades são virtuais. E esse mundo virtualizado tornou as pessoas cada vez mais, está tornando as pessoas cada vez mais superficiais. Porque o Deus desse século, como nós lemos aqui, cegou a mente dos que não creem. Então hoje nós vemos mecanismos de pessoas vivendo uma polarização ideológica. E muitas vezes criam uma polarização ideológica tão grande que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. E nós temos cristãos militando contra a própria Bíblia, relativizando a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus não estava tão correta assim, que foi dita e foi predita para um mundo antigo que já passou, que já aconteceu. E nós devemos nos perceber, e nós devemos nos antenar sobre o movimento que Satanás está fazendo. Nós, num podcast, citamos o nome de um filósofo atual, Zygmunt Bauman, aonde ele escreve algumas literaturas sobre amor líquido, modernidade líquida. Ele fala sobre a fluidez das pessoas, sobre a liquidez das pessoas. Ele fala o quão líquidos estão os relacionamentos. Pai não se relaciona mais com filho, filho não se relaciona mais com pai. Em 2009, um pouquinho antes, um pouquinho ali no começo da esfera do início, vamos dizer assim, mais consolidado das redes, nós tínhamos um percentual de divórcio de 160 mil casos por ano em 2009. 2019 a gente chega com mais de 400 mil casos na média de divórcios por ano.
Nunca na história da humanidade, se você vê o gráfico assim, ele vai. Em 10 anos ele dá uma acentuada enorme. Por que divórcios estão acontecendo? Por que os filhos hoje não se preocupam mais com os pais? Por que os casamentos não dão certo? Por que o namoro hoje não dá certo? Por que hoje para você ter uma vida com Deus é tão difícil? Por que orar é tão difícil? Por que crer na Bíblia é tão difícil? Por quê? Porque você está sendo convencido, cegado, a viver uma vida superficial. Você está sendo cegado pelo Deus desse mundo e você está sendo enganado por Ele. E se você já quer que eu dê um spoiler da resposta, sim, é impossível você ser contemporâneo e ser cristão ao mesmo tempo. É impossível você ser cristão e contemporâneo. Porque os moldes da contemporaneidade não cabem cristãos ali. Não cabem. Porque quando o mundo diz que você precisa ter, você fala, não precisa ter, precisa ser. E ser é muito mais importante do que ter. Sempre foi mais importante. Só que ser dá muito trabalho. Ser dá um trabalho lascado. Porque para você ser cristão, você precisa de algo que o mundo primeiro prega, que é renúncia. Desculpa, que prega ao contrário, que é renúncia. Primeira coisa que você precisa ter é renúncia. Renunciar coisas nos dias de hoje, aonde eu tenho o homem exaltado, o ser humano exaltado, o ser humano sendo dignificado. A palavra renúncia, ela saiu das esferas de púlpitos. Ela parou de ser pregada. Um dia eu tive a infelicidade de sentar com um pastor numa mesa. E esse pastor, ele teve a crueldade de olhar nos meus olhos e dizer que Jesus não pregou arrependimento. A minha esposa estava comigo e eu não consegui ficar até o final daquele jantar. Ele falou, não, Jesus, você veio para ter a mesma herança que Jesus teve. E eu falei assim, termina o versículo. Você citou Romanos 8, termina o versículo. Porque se você simplesmente falar que você nasceu para ser herdeiro de todas as coisas com Cristo, você está falando a mesma mensagem que Satanás falou para Jesus naquele monte. Você precisa terminar esse versículo. E ele falou para mim assim, não, o versículo acaba aí. Eu falei assim, não acaba, tem 2 vírgulas. E a primeira vírgula fala assim, se de fato você participar da morte. Se de fato você participar da morte, vírgula, morte de cruz. Você nasceu para ser herdeiro com Cristo, receber todo o peso de glória que Cristo recebeu, vírgula, se de fato você participar do sacrifício do Filho, vírgula, e sacrifício de cruz, de morte. E o mundo não prega isso. Os movimentos coach respeitam muito em várias esferas, mas para cristão não resolve, cara. Porque os teus sonhos têm que ser os mesmos sonhos que Jesus um dia declarou naquela cruz. Ide amai todo mundo. Ide amai como Cristo, como eu, Cristo, amei todo mundo. Dando a minha vida por todo mundo. E agora você vai por todo mundo e vai anunciar esta única mensagem. E o seu sonho, meu filho, é fazer com que as pessoas me conheçam. O meu sonho, meu filho, é fazer com que o mundo me conheça. Mas para o mundo contemporâneo,
Esses dias eu comecei... Foi muito interessante, a gente começou, eu e a Dai, a procurar uma casa nova. E a gente começou a verificar, a ver alguns imóveis em alguns sites. Nisso vocês já sabem, né? Que daí qualquer plataforma que você acesse, vê em casa de tudo que é lugar. E começou a acontecer um efeito que eu não esperava. As pessoas começaram a me ligar, oferecendo investimentos imobiliários. As pessoas foram na nossa casa, querendo ver se a gente queria vender a nossa casa, e não tinha uma placa de vende-se. Esse é o mundo das redes que nós estamos inseridos. Você não tem mais privacidade. Eles conhecem tudo sobre você. Porque você, para baixar qualquer aplicativo, você dá acesso total à sua vida. Para você ver uma dança legal do TikTok, você permite que eles acessem toda a sua vida. Que eles filmem você, que eles escutem o que você fala. Você permite que toda a sua vida seja aberta. E quando você abre a sua vida, você é influenciado por uma enxurrada de informações. Modo de vestir, modo de se alimentar, modo de pensar, modo de se comportar, cores, objetos, tendências. Você é inserido numa enxurrada de informações que o mundo quer que você siga. Você é inserido no mundo onde as pessoas vão dizer o que você deve, como você deve pensar. E você acha que você está arrasando, seguindo o fluxo do mundo. E eu vou te dar um toque, se você tem muitos seguidores no Instagram, ou em qualquer rede social, reflita sobre o que você tem postado. Porque de repente o que você está postando é exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas quem prega o verdadeiro evangelho não vai atrair seguidores. Porque qualquer um que diga que você não deve ter sonhos vazios, qualquer um que fale que você está caminhando por uma vida de ilusão, superficial, cara, isso afasta pessoas de você. A vida não é roupa. A vida não é moda. A vida não são objetos legais. A vida não é tendência. A vida é uma renúncia. Você não nasceu para viver a cultura do mundo. Você nasceu para viver a cultura do céu. E se você querer ser contemporâneo, você não vai conseguir viver a cultura do céu. Mas para você entrar no céu, você vai ter que ser identificado como cidadão do céu. Os cidadãos do mundo não vão entrar no céu. Mas o Deus deste mundo cegou os que não creem. Não creem no quê? O que eles não creem? Eles não creem na luz da palavra. Eles não creem mais na luz da palavra de Deus. O nosso fundamento estabelecido por Cristo. Porque a palavra de Deus é o Cristo, o próprio Cristo revelado. E o mundo não tem mais crido nessa palavra como fundamento único de vida. Me perdoem ser muito preciso e muitas vezes até áspero nessa forma de falar. Mas é que eu preciso que você entenda. Cara, não tem como você negociar isso. Não tem como você negociar isso. Não tem como você ser dicotômico. Sabe? Se separar em dois.
Não tem como você vir para cá no sábado e querer esvaziar e relaxar a mente. Ou você assume uma postura e se posiciona de verdade, assumindo quem você é, como cristão, ou você diz que você não é cristão. E o que eu acho mais interessante é que tem uma galera que se acha influenciador. Uma galera que se acha influenciador de redes. Mas quando é para falar assim, cara, então toma uma postura de gente grande e vai viver a vida que Cristo manda viver. Aí arrega. Aí volta para trás. Aí diz que não é bem assim. Porque leem a palavra de Deus, mas leem da forma errada. Ah, pastor Junão, mas Deus é amor. Mas a palavra diz em 1 João que amar a Deus é cumprir os seus mandamentos. Sim, Deus é amor, mas amar a Deus significa que você vai obedecer os mandamentos dele. E não é relativizar a palavra ou pegar parte dela. É cumprir tudo o que está nela. E se você acha que eu penso que é fácil cumprir, você está muito equivocado. É muito difícil. É extremamente difícil sozinho. Mas quem disse que você está sozinho? Quem disse que você está abandonado? O Espírito Santo está todos os dias com você. Todos os dias Ele está ali te incentivando a assumir a sua identidade de cristão. E não de homem moderninho ou de mulher moderninha. Um dia uma mulher veio falar comigo, falou que Paulo era muito machista. Que a Bíblia era muito machista. E que nós tínhamos que entender a revolução feminina. Eu falei assim, você já estudou exegese? Eu não vou nem falar exegese bíblica, é do Novo Testamento somente. Você já estudou isso algum dia? Você já fez uma análise crítica histórica? Você já leu a percepção histórica dos livros bíblicos? Não, nunca fiz. Então você não tem propriedade para falar de machismo e feminismo. Porque para você entender Paulo, você precisava entender a história de Paulo, aonde ele andava. No meio pagão. Aonde as mulheres foram potencializadas para o lado totalmente negativo. E elas potencializavam, elas levavam os cidadãos gregos a uma imoralidade. E elas eram que tinham autoridade, não eram os homens que tinham autoridade na Grécia. Porque as mulheres atenienses, adoradora de Atenas, tinham uma vida totalmente imoral. E Paulo fala assim, não deixe essas mulheres subirem lá em cima, porque elas vão ensinar a palavra errada. Que palavra? Elas iam a favorecer o agnosticismo. O espírito está salvo, mas o corpo você pode fazer o que você quiser. E as pessoas ainda leem a Bíblia hoje em dia dessa forma, falando assim, não, a Bíblia foi ultrapassada, ela não está contextualizada. Nós que não contextualizamos, a gente parou de estudar a palavra de Deus. E a gente acha que pode criar um monte de teoria, sem estudá-la. E é muito fácil entender o porquê que as pessoas estão relativizando a Bíblia. Relativizando mesmo. Dizendo que não é bem assim. A palavra de Deus ela é unânime. E ela é muito simples. E ela é tão simples que ela nos faz criar umas caramiolas na cabeça. Meus filhos, se afastem de tudo que é imoral. A gente relativiza isso. Meu filho, se afasta da mentira. A gente tenta relativizar isso. Mas foi uma mentira para o bem. Esse tempo veio um jovem falar para mim sobre formas modernas de sexualidade. Ele falou, por que que masturbação não está na Bíblia? Por que que algumas questões assim, sexuais mais pesadas não estão na Bíblia? Aí eu pedi para ele abrir em Romanos 1. Assim, o pecado, quando o homem se distanciou de Deus, diz que
as mulheres saíram da sua forma natural de fazer sexo. O pecado nos levou a um direcionamento contrário a tudo que era natural. Tudo que nós vemos hoje que não é natural, não foi feito para o homem fazer naturalmente, foi porque o homem se desviou da caricatura perfeita de Deus. E o homem moderno está se distanciando cada vez mais do seu Criador. O homem moderno está se afastando cada vez mais de Deus. Talvez você possa não estar querendo entender o que eu estou falando, talvez você possa estar me achando careta. Mas nós estamos chegando no fim de todas as coisas. Cara, Jesus está voltando. E eu ouvia minha avó falar isso quando eu era pequeno, e eu não acreditava no que ela falava. Mas hoje, vendo os últimos acontecimentos, não tem muito mais tempo, mas as pessoas estão cegas. As pessoas estão cegas. E sabe qual é o problema de uma pessoa cega? Porque uma pessoa cega não é uma pessoa que enxerga, mas está com os olhos fechados. Porque uma pessoa que enxerga, mas está com os olhos fechados, ela fala assim, eu não quero ver. Uma pessoa cega, ela fala assim, eu não consigo ver. A pessoa cega fala assim, é impossível para mim enxergar. A pessoa cega fala assim, Júnior, por mais que tu faça todo o seu esforço de tentar pregar o evangelho, eu não consigo entender isso aqui. Porque é impossível para mim viver isso aqui. Movimento de cegueira para uma visão aberta requer um movimento de fé. E para que nós possamos ser libertos desse movimento que está tentando escravizar os nossos filhos, tentando escravizar a nossa cultura. E quando eu falo nossos filhos, sim, os seus filhos. Porque a geração que vai vir depois de você vai ser um pouco pior. Se você acha que está difícil para você, cara, vai ser um pouco pior. Porque eu vi o Espírito Santo agindo. Mas eu vejo uma geração hoje que tem dificuldade de ver o Espírito Santo agindo. As experimentações, o pegar no Espírito Santo, o sentir Ele falando no coração é para poucos hoje em dia. Vejo muitos jovens vivendo pleno, simplesmente um movimento, mas não um movimento transformador. Eu preguei há um tempo atrás que avivamento requer 3 passos: fervor, temor e renúncia. Não existe outra forma. Não existe outra maneira. Para você combater os dias de hoje, você precisa se estabelecer. O Deus desse século cegou as pessoas. A pergunta é, como está a sua visão? Como está a sua visão? Eu não estou falando para você sair, desplugar, deslogar o seu Instagram e todas as suas redes sociais. Não estou falando isso. Não estou falando isso. A minha pergunta é, o quanto isso te move? O quanto isso te movimenta? O quanto você acredita nisso? Satanás está soprando no seu ouvido, cara, você tem que pegar o maior número de pessoas possíveis. Você precisa transar com o maior número de pessoas. Satanás sopra no ouvido dos caras, das meninas hoje. Não se importe com você, curta esse momento. Curta. Curta o dia de hoje. Se joga de cabeça.
Você tem que mostrar o que você não é. Diga para as pessoas quem você gostaria de ser. Como está a sua visão? Como está a sua visão? Problema de pessoas que não enxergam. São pessoas que não vão entrar na terra prometida. Eu quero que você abra a sua palavra. 1 Coríntios 10. Primeira Coríntios fala de 5 pecados. Sabe que 5 pecados foram esses? Foram os 5 pecados que não deixaram o povo entrar na terra prometida. 1 Coríntios 10 fala assim, versículo 5: No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos. Primeiro pecado, cobiça. O que é mal, como eles cobiçaram. Segundo pecado, não adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos nos praticar a imoralidade sexual, como algum deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas em um só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como algum deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem ou não murmurem, como algum deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Cobiça, adoração a coisas, imoralidade descabida, colocando Deus à prova, murmurando o tempo todo. Um dia nós vamos nos encontrar com Cristo e nós vamos entrar no céu. Mas hoje em dia, cobiçar o que os outros têm é o que nós mais sabemos fazer. E nós não somente cobiçamos as riquezas dos outros. A gente não somente cobiça o sucesso dos outros. A gente não somente cobiça o número de seguidores dos outros. Porque ter 2 milhões de seguidores hoje é motivo de cobiça. E praticar o que eles praticam é motivo de cobiça. Porque a gente quer ter uma vida estética legal. Nem que isso nos faça criar para nós ídolos. E para que nós possamos criar ídolos, a gente entra numa perversão tão grande no nosso coração, que tudo aquilo que é imoral sexualmente para nós é cabível. E essa imoralidade nos leva a colocar Deus à prova. Eu vou comprar um carrão e Deus vai me ajudar a pagar. Eu vou fazer uma viagem-zona para o exterior e Deus vai me fazer pagar, porque Deus falou que eu seria próspero. E a gente começa a colocar o nome de Deus à prova. E quando a gente vê que a nossa vida é um puro insucesso, nós começamos a murmurar, culpando Deus de toda a nossa infelicidade. 5 pecados que nos roubam não somente de Deus, mas de uma vida próspera futura. Cidadãos de Deus, cidadãos dos céus, não se iludem com essas coisas. Não se iludem com essas coisas. Não se iludem com essas coisas. A sua vida não é aqui na terra, cara. Anseie por coisas dos céus. Qual foi a última vez que você orou, leu a Bíblia, pediu para Deus um dom novo? Qual foi a última vez que você falou com Deus?
As pessoas estão querendo amar e cultuar uma cultura terrena, esquecendo para que nasceram. Você pode me achar um cara muito careta, mas é a Bíblia. É a Bíblia, cara. É a Bíblia. Eu só quero que o teu coração seja incendiado por uma vontade enorme de ir para o céu. E quem é incendiado por uma vontade enorme de ir para o céu, incendeia pessoas também. E a chama que tem que brotar no seu coração vem de um aquecimento, de insuficiência daquilo que possui, de um não contentamento daquilo que tem. Sabe, se você tem Deus, você quer muito mais conhecer Ele. Você não vai perder tempo querendo fazer coisas no seu corpo o tempo todo. Minha esposa é esteticista. De vez em quando a gente conversa sobre algumas mulheres que vão lá. Cara, tem gente que não tem mais o que fazer e inventa procedimento estético. O médico fala, não vou fazer, e a pessoa insiste em querer mudar. Porque o não contentamento dela não está no corpo, está na vida e na maneira de proceder dela. Porque o homem contemporâneo diz que nunca será suficiente para ele. Ou você acha que os seus desejos vão acabar quando você alcançá-los? Basta você ter para amanhã você querer ter mais. Interessante isso. Às vezes vai mulher sem seio nenhum, coloca um seião. Aí não dá 4 meses depois, ela tira o seio, porque saiu da moda ter seio grande. Aí 3 meses depois, volta ela com seio grande de novo, porque voltou para a moda seio grande. O corpo não resiste. Os caras, vou falar do meu mundo, nunca vai ser suficiente o que nós temos. Sempre vai ter um aro maior. Sempre vai ter um carro mais legal. Sempre vai ter um brinquedinho novo. O cara compra uma pistola de airsoft, quando o cara vê, está com uma bazuca de airsoft. Não é, ali não é ainda o legal. Porque nós não temos o nosso contentamento no céu, mas em coisas terrestres. Coisas terrestres são superficiais, não são eternas. E não é isso que Deus quer que a gente faça. Eu olho para a história de alguns heróis da fé, cara. Eu terminei de ler um livro agora sobre heróis da fé. E eu li aquilo falando assim, Deus, como é que os caras tinham tempo no dia para fazer isso? Tinha um cara que estava fazendo 5 traduções da Bíblia. William Carey fazia 5 traduções da Bíblia em um dia. Não é que ele fazia inteira, mas ele fazia por camadas, 5 idiomas. E cara, traduzir a Bíblia é muito difícil. Eu falava, meu Deus, e esse cara ainda ele orava muito. E ele pregava. E ele treinava a cavalgada para não cansar. E eu falava assim, Deus, eu acho que eu faço muito. Porque o contentamento dele não estava na terra. Ele era pobre. A maioria dos heróis da fé foram excluídos da sociedade. Negligenciados. Porque profetas são negligenciados. Pessoas que querem ser a imagem de Jesus Cristo vão morrer como Jesus Cristo morreu. Rejeitados por uma sociedade. Andar na contramão do mundo exige esbarrar em muitos sistemas. Enquanto você quiser ou achar que o sistema desse mundo pode ser perfeitamente habituado ao sistema do céu, você está sendo mais um enganado por Satanás.
Jesus curou muitos cegos. Mas o pior cego é aquele que não quer ver. Você crê que você pode enxergar? Você crê que Jesus pode te curar? Ou o pecado ainda é muito mais legal do que Jesus? O pecado é mais legal do que Jesus? Até quando você vai ficar viciado nele? Até quando você vai recusar Jesus? Porque o seu pecado é muito mais legal. Um dia você vai olhar para Jesus e você vai ter que dizer na cara dele que o pecado que você fazia foi muito mais legal do que ele que morreu por você. Sabe por que tem muitas pessoas com medo de morrer na pandemia? Porque estão com medo desse olhar de Jesus. Estão com medo de falar assim, cara, eu tive toda a chance de fazer tudo certo, mas eu achei mais legal viver aquilo que Satanás me propôs. E essa pregação não é uma pregação de, desculpe a palavra, de cagaço. Sabe? Não quero que ninguém saia daqui com medo. Não. Eu quero que você saia daqui encorajado. Encorajado. Sabe o que eu gosto do Espírito Santo, meu? Sabe por que eu gosto dele? Porque ele não age como a gente pensa. Às vezes ele burla porque ele quer falar algumas coisas que precisam ser ditas. Não existe acaso. Existe vontade e propósito transformador. Porque hoje pode ser o último dia de alguém daqui. E você não pode dizer que você não ouviu a verdade. A vida humana, a vida contemporânea é muito legal. As tecnologias estão aí. Dormir com ar-condicionado é incrível. E eu te proponho passar uma semana no meio do mato com uma barraca, tentando viver de fogo a lenha, e não pode levar nem fósforo. Para tu ver o que é a tecnologia. O fósforo é uma tecnologia incrível. Sabe? O fogão que gira, aperta e acende um fogo é incrível. O meu colchão é incrível. Sabe? A comida que a gente come é incrível. Só que vocês já viram Matrix? Você pode tomar a pílulazinha azul e querer ser enganado, ou você toma vermelho e vê a realidade. O único erro de Matrix foi em dizer que a realidade era tão ruim assim. Porque a realidade ela é incrível. Ela é libertadora. Mas tem pessoas que querem ser enganados. Tem pessoas que querem continuar vivendo aquela mentira. E se você acha que um salário de 20 mil reais é legal para você, sempre vai ter alguém ganhando mais e você sempre vai querer mais. Sempre vai ter alguém ganhando mais do que você, tendo mais do que você. Pergunta para Elon Musk se ganhar a fortuna que ele ganha é legal. Pergunta para Bill Gates se o que ele ganha é legal. Mas eu não conquistei os céus ainda. Eu não conheci a Lua, eu não conheci Marte. Nunca é o suficiente para o homem. E nunca vai ser. Porque tem um lugar no nosso coração que só uma coisa pode nos satisfazer. Existe um lugar no nosso coração que só uma coisa vai satisfazer. E o nome desse lugar, no nosso coração, se chama lugar de honra. E só pode ser habitado por um ser que tem toda a honra. E o nome dele é Jesus. E se Jesus não habitar no centro do seu coração, tudo que você vai fazer
é uma simples ilusão. Tudo que você vai viver é uma simples ilusão. As pessoas podem acreditar no seu sorriso do Instagram, mas eu já vi muitos casais postando fotos muito legais, mas no outro dia a esposa está aqui querendo se divorciar do cara, falando que não aguenta mais o casamento deles. E sabe o que é interessante? Não aguenta mais porque ele não faz as vontades dela. E ela casou para ser feliz, e ele não faz ela ser feliz porque ele quer ser feliz. E esqueceram que casamento é um fazer o outro feliz. E eu não vou falar sobre relacionamentos. Eu só estou falando de inversão de valores que o mundo nos diz. Quero convidar você a ficar em pé. Fechar os seus olhos. Eu esqueço que o culto vai até às 9. Feche seus olhos. Eu já falei demais. Quero deixar Jesus falar com você. Feche seus olhos. O que tem queimado no seu coração? O que tem queimado no seu coração? A vontade de ir para o céu e se libertar da prisão, do cativeiro dessa terra. E chegar nos céus e receber honras e glórias porque você abriu mão da vida que você recebeu aqui. Ou você não quer ir para o céu porque você gostou muito da vida aqui. O que você tem praticado que é tão melhor do que aquilo que o Espírito Santo falou que você teria um dia nos céus? Como está a sua vida? Como está a sua visão? O que você tem enxergado?